Oi, turma. Vamos começar a nossa aula de hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos estar aí dispostos aí para a aula de hoje, né? Assistir com bastante atenção. Vamos iniciar com a nossa correção, que foi no caderno. Já pode estar com seu caderno aberto aí na atividade que estava na plataforma e vamos iniciar essa aula de português com a nossa correção. Fique atento aí às respostas que estão na lousa e às questões da qual nós vamos agora ler. A primeira questão, você tinha um texto para colocar artigos, completar com os artigos adequados que estavam lá faltando no texto. Vou fazer a leitura dele agora e, como você está vendo aí, pela ordem, nós já temos as respostas. Vou iniciar a leitura, acompanhe pela leitura da sua primeira questão. O meu pai, artigo O, com letra maiúscula, porque está iniciando o texto. O meu pai comprou para mim um livro. Olha aqui o artigo, de piadas infantis. A minha mãe, esse A maiúsculo, olha aqui na lousa, certo? Dê uma olhadinha aqui na lousa, o A é maiúsculo depois do ponto. A minha mãe disse que era inútil esse tipo de leitura, porque não acrescentaria nada de importante à minha vida. Mostrei o livro aos meus professores. Artigo O. Bom? O livro, né, aos meus professores. E eles falaram que eu valorizasse de novo, artigo o meu pai, pois ele sabia me incentivar a ter gosto pela leitura. Pronto, vamos agora ver aqui. Por que eu iniciei, que foi iniciado com o artigo o meu pai? Porque o pai é específico do falante aqui do texto, né? Por isso o artigo definido. Comprei para mim um livro. Ele comprou para o filho um livro. Bom, ele comprou um livro qualquer de piadas. Ele foi lá e escolheu, diante de tantos livros, ele escolheu um livro. Ele não estava especificado. A minha mãe, por que é a? Porque já está especificado de quem é a mãe, né? Do falante aqui do texto. E o outro é o livro aos meus professores. Ele mostrou o livro. Por que não é mais um livro, é o livro? Porque é o livro já específico que ele tem ali na mão. Já foi escolhido, né? Então é o livro. E depois o outro é o meu pai. E você terminou aí de completar o texto usando artigos definidos e indefinidos. Vamos para a próxima questão. A próxima questão era para você marcar a preposição de acordo com a frase que está aí no seu caderno. E a resposta é causa. Você acertou? A letra A traz a resposta da segunda questão. Na terceira e última questão, para você formar frases utilizando as preposições sobre e soube. Aí eu coloquei essas aqui apenas de exemplo para você, tá bom? Mas não é para pagar a sua e fazer pela minha. É apenas para você ter aquela base. O copo está sobre a mesa. Quer dizer que ele está em cima da mesa. Sobre significa em cima. A outra utilizando a preposição sob. O gato está sob a mesa, para dizer que ele está embaixo da mesa. Pronto, você acertou com a sua? Olhe se você utilizou a letra maiúscula no início da sua frase e se você colocou o ponto final nas duas frases. Feito isso, a gente encerra a nossa correção. E vamos agora para a parte de leitura. Eu vou mostrar a você a leitura que você vai ler hoje. É uma leitura um pouco extensa, mas a história é engraçada.
Vamos ter apenas aqui umas explicações do tipo de gênero que você vai ler e você vai fazer apenas a página 133 depois que você lê o seu texto, tá bom? Vamos lá para o título do texto. Você vai para a página 130 do seu livro de português. Pronto, seu livro de português. Você tem um texto com o título O Incrível Enigma do Galinheiro. É um texto extenso, uma história extensa, mas é legal, ela é boa. Então, você leia com bastante atenção, veja os personagens, quais são os personagens que estão envolvidos, o cenário, o que está acontecendo aqui. Leia esse texto com bastante atenção. Você vai gostar dele. Agora, o texto tem uma palavra assim, ó, enigma. O que é um enigma? Hein? Você já ouviu falar na palavra enigma? Enigma é uma coisa, ó, você vai lá para a página 133 comigo agora e vai estudar no Fique Sabendo. Vamos lá para o Fique Sabendo do seu livro? O que é que diz aí? Enigma é algo difícil de entender, é um mistério. Quando diz, isso é um enigma, ou seja, é uma coisa de difícil de entender, né, de se explicar, um mistério. Agora, esse texto que você vai ler, ele é do gênero conto de enigma, ou seja, conto de mistério, ok? E o conto de mistério, ele vai ter a vítima, aquela pessoa que vai sofrer as consequências, vai ter um culpado, vai ter um detetive aí na história, olha aí vai ser interessante. Vai ter pistas para descobrir, para chegar até o culpado. E vai ter a solução do enigma, ou seja, no final vai ser tudo descoberto. Leia esse texto bem, mais assim de uma vez, porque você precisa entender. Vai ter partes que você pode ter dificuldades, aí você volta para tentar compreender o que está acontecendo no decorrer de toda a história, certo? Então, depois que você lê, você vai responder no caderno. Eu quero que você responda, copie e responda a primeira questão, o converse com os colegas. Ela vai ser registrada no seu caderno. Você vai copiar as perguntas e vai responder. A primeira, você sabe o que é um enigma? Já sabe, né? Qual é o mistério de que trata o texto? Que mistério, né, está envolvendo? Você já descobriu, já leu mais de uma vez, já entendeu? Você diz qual é o mistério. Quais são os suspeitos desse crime? Gente, sempre enquanto conto de enigma, tem um suspeito, tem um culpado. E tem um mistério envolvendo todo mundo. Aí tem aquelas pessoas, tem a vítima, tem aquelas pessoas que a gente desconfia quem é o culpado. Então é bem interessante esse conto de enigma. Depois, você já tinha ouvido falar de Sherlock Holmes? Quando você lê o texto, você vai ouvir falar dele aqui, porque ele é um personagem, Sherlock Holmes. E aí, será que você já ouviu falar dele em outros textos? Pensa aí. O que você sabe sobre essa personagem? Caso a sua resposta seja sim, tá bom? Você conhece. Depois você vai estudar a parte Fique Sabendo e responder aí apenas a 2 no livro. A1 no caderno, copia e responde. E A2 no caderno relacionado também ao texto lido. Tenha uma boa leitura. Espero que você tenha prazer assim, de ler esse texto. Assim como eu, quando conheci esse texto, gostei bastante dele. Envolve muito mistério do começo ao fim. Na metade a gente já fica um pouco confusa, mas depois que termina, aí você compreende todos os acontecimentos. Então, é interessante. Quando for na próxima aula de leitura, nós vamos ainda falar de conto de enigma e corrigir essas questões. Então, tenha uma boa leitura e faça aí sua tarefa bem direitinho aí, com todo o capricho, para corrigirmos na próxima aula de leitura. Então,
Até lá, um beijo aí, ó, seu coração e tchau.